Ainda estou no processo de pesquisa. Eu faço pesquisa científica sobre feminismo em filme de vampiro, no momento. Eu ainda não terminei a minha pesquisa, ela tá acontecendo. Entendi. E é tipo assim, uma barra pesada, porque a gente sabe que o tema é muito caro a gente, né, claro, mas ele é bem, né, existe até certos graus para falar o mínimo de misoginia, né, e tal. A mulher é muito mal retratada, não é nem só dentro do tema vampiro, é bem normalmente, né, nas produções, né? Sim. Sim, então, falando assim da minha pesquisa, só bem rapidamente, é que eu estou estudando 2 filmes que eu acho que trazem representações boas das mulheres. Quando eu quero dizer boas, eu quero dizer são personagens complexos, são personagens humanos, com sentimentos, enfim, não são personagens que nem são aqueles objetos de cena e nem são nem um pouco hipersexualizadas, sabe? Então eu faço, minha pesquisa toda tá sendo mostrar filmes que não são assim, que têm as representações hipersexualizadas, representações misóginas, e querendo mostrar com esses 2 filmes que são da minha pesquisa, uma representação alternativa, no caso. Para você, Monique, como é que é essa questão do tema vampiresco, assim? Você também faz essa relação, onde a representatividade da mulher é importante, os personagens são complexos, são caros a história, né? Não são descartáveis, né? E apenas fetichentos, né? Cheio de fetiche, né? Eu não, assim como, diferente da Rafaela, eu não faço um estudo nessa área. Eu só sou curiosa mesmo de assistir e gostar. E apesar de eu gostar muito da temática vampiros, no folclore, na literatura, no cinema, a gente vê que desde sempre retrata a mulher ou nada, né, nessas histórias. E enfim, às vezes eu assisto alguma coisa e fico meio em especial os filmes que eu mais gosto, que são os da Hammer dos anos 60, 70. Sim, eu Ou também. Christopher Lee. E eles são tipo os piores, né? Ah, com certeza, né? A gente faz as 1000 ressalvas, né, Monique? A gente fala, nossa, eu adoro a Hammer. É tão bom, eu quero tanto gostar de você, Hammer. O cenário é tão bonito, toda aquela neva, aqueles castelos, mas porra, a história é uma bosta. É foda, é foda. Eu tenho algumas relações interessantes a esses filmes aí, porque eu tava falando aqui pra Rafaela que eu tenho um podcast também só com mulheres, a gente fala só de diretoras ainda por cima, né? E eu reparei, gente, quando são diretoras, são mulheres, normalmente, o tema fica interessante, o roteiro, a nossa percepção da personagem feminina melhora, sabe? É aquele negócio, Ana Lili Amirpour, por exemplo, entendeu? Falando de vampiro. É lindo, é bonito, é complexo. O filme dela é um dos filmes da minha pesquisa. Eu tô estudando no momento o filme dela. Legal, legal. Eu adoro essa diretora. Pois é, eu gosto bastante também. E tu, Liv, esse tema é caro pra você? Tu repara essas coisas? Ó, eu vou assumir pra vocês aqui descaradamente que eu sou o tipo de cinéfilo, ou cinéfila, né, melhor, que eu vejo qualquer porra, entendeu? Eu sou assim, sou daquela assim que eu encaro tudo, entendeu? Do trash ao mais bizarro, né, ao mais grotesco. Eu sou assim, eu sou aquela espectadora cinéfila muito curiosa, entendeu? Muito... vou com muita sede ao pote, normalmente, sabe, gente? E tu, Liv, como é que é a tua relação com o tema? Eu acho que a mulher sempre foi retratada de forma preto e branco, né? Ou ela é a santa, a delicada, a completamente pura, né? Ou angelical. Ela é... Isso, exatamente, angelical e tal. Ou ela é o contrário, né? Ou ela é completamente fetichizada. Quase que não sai. Palavrinha difícil, né? Quase que não sai. Então, a que a gente tava até vendo na Angélica num link que você mandou falando do Drácula de Bram Stoker, né? Que é um filme muito bom, que eu gosto muito mesmo. Só que lá tem esse problema também, né? As mulheres que são mais, como é que eu vou dizer, sexuais, né? Vamos dizer assim, mais sensuais e tal, elas têm um final problemático, né? Elas são tratadas de forma problemática. Enquanto a mina, no caso, que é a donzela e tal, toda perfeitinha, ela já é tratada de outra maneira, né? Então, isso sempre foi um problema, eu acho, com os filmes de vampiro. Ou é 8 ou é 80, sabe? Eles nunca...
quiseram explorar realmente, né, as complexidades do feminino. Por isso que é bom mesmo ter diretora, você vê realmente a diferença, né? Eu não posso começar um podcast, obviamente, sem apresentar a todas, né, e sem apresentar o tema. Então a gente vai continuar esse diálogo maravilhoso, tá? Assim que eu fizer a introdução aqui. Aí vocês, por favor, façam muitos jabás lindos e maravilhosos e cheirosos do seu blog incrível, tá? Menina, e aqui tá uns assovios, eu tava falando pra Liv. Eu tava aqui em casa, tô sozinha, né? E sabe o vento assoviando? Fazendo... Que legal. Que medo, meu. Eu tô assim, falando, gente. Cara perfeita pra falar de vampiro. Tá tipo climaço assim, eu tô morrendo de medo. Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o MasmorraCast. Olá, ouvinte! Nós estamos aqui novamente com o nosso Mês do Horror, onde traremos muito conteúdo para você, bate-papos legais, outras visões. E hoje o tema escolhido é o tema, sim, dele, o sanguessuga, né, o vampiro. E para isso eu trouxe aqui a minha amiga, parceira, colaboradora, Liv Andrade. Tudo bem contigo, Liv? Oi, Angélica. Oi, meninas. Oi, galera que tá ouvindo. Tudo ótimo. Tô doida pra falar desses vampiros. Yes! E também as meninas, convidadas pela primeira vez aqui no nosso programa. A Rafaela, que é lá do Mulheres no Horror, e a Monique Monteiro. Começando pela Rafaela. Tudo bem, Rafaela, contigo, querida? Oi, tudo certo, gente. Tudo ótimo. Também tô bem animada pra conversar. Very nice, sim. E você, Monique, tudo jóia contigo? Tranquilo? Tudo ótimo. Aqui só na lua cheia, pronta pra falar de... Calada a noite preta, né? Calada a noite preta. Seria mais difícil se tivesse com nuvem, né? Ia ficar uma... Fica mais sinistrão, Deixa eu perguntar aqui a Rafaela, que é a idealizadora do blog Mulheres no Horror. E aí, Rafaela, apresente o seu projeto, apresente o seu trabalho, o seu blog para os ouvintes do Masmorra aqui, para que o pessoal possa imediatamente visitar vocês lá. Então, o Mulheres no Horror, ele surgiu em junho desse ano, mas tudo começou no ano passado, quando eu entrei em um grupo de pesquisa científica sobre cinema de horror. Logo que eu entrei no grupo, eu percebi que o grupo já existia há 5 anos e eu fui só ser a segunda mulher a participar dele. Então ele foi composto sempre majoritariamente por homens. E também eu comecei a trazer essas discussões de feminismo em todas as nossas reuniões, em todas as pesquisas e tal. E aconteceu uma mudança e uma coisa muito legal, que foi todos os outros meninos que faziam pesquisa comigo e o meu orientador também começaram a ler muito mais textos, teorias escritos por mulheres, assistir filmes escritos por mulheres. E aí eu tive a ideia de meio que juntar tudo isso, juntar o que eu sei de cinema, que eu sou estudante de cinema, o que eu sei sobre cinema de horror, um pouco da minha pesquisa, e também eu quis criar o site com o desejo de parar de ter vergonha de mostrar o que eu escrevo. Porque eu sempre escrevi, mas eu nunca tinha divulgado, assim, nunca tinha mostrado para as pessoas. Aí eu criei o site com uma forma de também conhecer outras mulheres que se interessassem pelo tema,
e também para mostrar para as pessoas o quão rico é o cinema de horror feito por mulheres, né? Porque no site a gente prioriza sempre escrever críticas, artigos, listas, tudo relacionado principalmente a diretoras femininas, ou pelo menos a temáticas femininas, ou então, por exemplo, a gente já teve uma lista que era de diretoras de fotografia, mulheres e tal. Tudo assim relacionado ao feminismo. Aí surgiu dessa minha pesquisa, que é sobre feminismo no cinema de horror. Aí eu criei o site, fiquei assim, bastante tempo escrevendo sozinha, todas as publicações, e aí eu abri a chamada para as colaboradoras. Aí que a Monique entrou, maravilhosa, contribuindo muito pro site, e outras meninas também sensacionais. Agora o nosso time tem 5 pessoas, eu acho, ou 6. Acho que 6. É, e aí são 6. Tá por aí. Isso, aí são 6 mulheres que escrevem, contribuem muito, e aí eu parei de ser sozinha no site, e ainda bem que agora estão todas me ajudando e a gente tá conseguindo construir uma página, assim, um site bem legal. Bem legal. O site e na página também no Facebook é Mulheres no Horror, para todos que quiserem acessar. E durante esse mês de outubro a gente também tá fazendo um mês temático lá na página, que a gente lançou um desafio de Halloween, onde todo dia a gente coloca alguma pergunta ou um desafio diferente só sobre cinema de horror. Tá sendo bem legal, tá tendo bastante interação, assim, das pessoas. E tá sendo muito bacana também, porque eu tô conseguindo conhecer vários filmes que eu não sabia, conhecer outras mulheres também que estão comentando bastante, estão participando bastante, então tá sendo muito bacana. Pra quem quiser também participar do desafio e curtir a página, a gente tem muitos conteúdos legais lá. E no Twitter também, né? Não esquece do Twitter. A gente tem no Twitter e no Instagram também. Em todos é Mulheres no Horror. E o endereço do blog para o pessoal acessar? Falar em áudio é sempre bom. Então, o nosso site, ele é um Wix site. Então ele é um pouco complicadinho, assim, o endereço dele é um pouco grande. É wixsite.mulheresnohorror/Mulheres no Horror de novo. Então acho que talvez seja mais fácil procurar a página no Facebook. O nome da página no Facebook é Mulheres no Horror e aí lá tem todas as informações. Tem o link pro Instagram, o link pro Twitter também, o link pro site. Acho que talvez seja um pouco mais fácil. Ah, é verdade. Não, mas de qualquer maneira tu vai ficar linkado aqui na publicação e o pessoal vai poder acessar dessa maneira, viu? Ah, ótimo. Ah, muito bom. Eu tô muito feliz de conhecer, né? Ao ouvinte aqui que escutou o nosso primeiro podcast lá do mês do horror, né? O contato com as meninas foi através do Rodrigo, que gravou com a gente sobre a Ghost Story, né? Então ele falou, nossa, eu tenho umas amigas muito legais que gostam de terror e tal. Aí aquela lâmpadazinha na minha cabeça acendeu, né? Eu falei, o quê? Ele, Aí botou eu em contato com vocês. Eu fiquei muito agradecida. Hoje, então, a temática aqui, o bate-papo, vão ser filmes legais relacionados à temática vampiresca. Eu tenho certeza que todas nós temos uma bagagem grande dentro dessa pesquisa, né? Porque chega até a ser injusto, sabe, ouvinte? Você fala assim, olha, vamos mencionar todos. Não vamos mencionar todos, porque é impossível. Haveria que ser um ano de programas para falar de filmes dentro da temática de vampiro, porque é uma coisa muito antiga, né? E tal, muito rica, né? Independente até de questões de representatividade, né? E tal. É muito legal, assim. E tem coisas boas, como tem coisas tenebrosas, né? Eu assumo que eu tenho uma tendência até a assistir as coisas ruins, porque eu me divirto muito, entendeu? E o que eu gosto, viu, eu não sei vocês, aposto que sim, com certeza, é quando a gente pega uma temática que ela é mais batida do que, sei lá, andar de pé, chuva cair deitado, porque você pega a temática do vampiro e olha só, o cara, contou algo diferente dentro de uma temática pra lá de manjada. Isso não é maravilhoso, gente? É incrível, sim, né? Sim, é ótimo. Ainda mais agora, recentemente, que teve um boom de filme de vampiro, né? Então, pra você ver verdade, teve um ressurgimento, né? Pra você ver uma coisa que é realmente diferente, fica meio wow, né? Eu adoro. Pra mim, até a Rafaela mencionou o Deixa Ela Entrar, né? O filme sueco.
muito genial, né? E eu lembro que de uns anos pra cá, eu tenho feito o seguinte, eu não estou mais lendo sinopse, sabe? Assim, eu leio alguma coisa, né? Mas eu faço assim, gente, deixa eu ter experiência, sabe que a experiência pura? Sem influência, eu tenho isso, sabe? Nem trailer. E quando eu assisti o Deixa Ele Entrar, eu fiquei de boca aberta, sabe? Você fica... assim, você fala, nossa, o que eu acabei de assistir, entendeu? Foi assim, foi muito bom, né? É por isso que eu digo, é muito legal quando as temáticas são, existe aquela experimentação e tal, e você não necessariamente vai ter, por mais querido que seja, aquela temática do vampiro clássico, né, e tal, da donzelinha em perigo, do cara com a estaca. E detalhe, esse tema é caro pra mim também, pra vocês com certeza, né, que é muito bom a gente ver um clássico. Aliás, a Liv comentou muito bem o Drácula de Bram Stoker, e é um filme que eu adoro por causa das referências e das homenagens que ele fica prestando, né, o tempo todo, para quem estuda cinema e tal, as técnicas que ele usa e as referências que acabam pintando, né? Vocês estavam falando do Deixa Ela Entrar, eu também gosto muito da versão sueca, né, que fique bem clara. E pois é, a versão americana é péssima, né? Nossa, é muito desnecessária, né? Não tem nada a ver. Gente, eu brinco que é for dummies, viu? Olha só que maldade. Eu falo assim, é for dummies, gente. Tem que explicar tudo, para! Exatamente. Os americanos, eles têm uma necessidade de exposição impressionante, né? Tudo tem que contar, detalhe. Aquela cena da piscina no original, nossa, é maravilhosa, né, gente? Aquela cena que o garotinho tá embaixo. Você não vê nada acontecendo e, nossa, dá uma tensão danada. Você fala, gente, o que que tá... Imagina o que que tá acontecendo. O que que essa menina não tá fazendo lá em cima? Mas esse filme é engraçado, Deixa Ela Entrar, falando dele, é que você tem que assistir mais de uma vez pra pegar as várias camadas, né? Pelo menos isso funcionou comigo. Porque às vezes você deixa passar algumas coisas, né? Da primeira vez que você assiste. Pois é, tipo, eu não tinha me tocado da primeira vez que eu assisti, que no final do filme, praticamente, o menininho, esqueci o nome dele agora, gente, o loirinho, ele vira o que era aquele cara, né? Isso. Ele é tipo a continuação, né? Isso, eu não tinha me tocado disso quando eu assisti pela primeira vez. Aí depois, quando eu assisti de novo, eu falei, gente, como assim? Coitado desse menino. Só pra ser maldosa, no filme americano... Olha no filme americano, tem que explicar isso daí de um jeito bem simples, né? Tipo assim, no final do filme tem que ter ele batendo a fatinha, tem que ter não sei o que lá. Não tem que deixar tudo bem claro, gente. Peraí, esse velho era um menininho, viu? E tal, que... Porra, gente... Sem contar que eles adoram fazer remake com essa Chloe Moretz e ela não convence, né, gente? Que ela tem uma cara muito bonitinha, nossa, assim, né? Fala. Eu tô muito triste que vai agora ter o remake americano de Suspiria e ela vai ser a personagem principal. Gente, ai, vai ser ela. Lembra de Suspiria que sabe? A gente tava falando que é interessante quando um filme traz uma temática, um olhar diferente a partir de um tema muito manjado. Né? Na opinião de vocês, se vocês falarem assim, olha gente, o espectador casual de cinema, o que tem aparecido que, fora esses que a gente já mencionou, que eles totalmente merecem a visita, na opinião de vocês, que trouxe um ar fresco para esse tema aí? Então, assim, não tenho muitas referências para trazer, tipo, muitos filmes diferentes, mas o filme que para mim mudou totalmente minha visão de muita coisa, que trouxe, assim, muita inovação, é o filme iraniano Garoto Sombrio Caminha pela Noite, que, como eu falei, é um dos temas da minha pesquisa. Porque ele, pra mim, nossa, eu achei, tipo, incrível, sabe? O filme todo, ele foi feito, não sei se vocês sabem, em um dia só. Ele foi todo gravado em um dia. Isso, eu fiquei chocada quando eu soube disso, quando eu fui pesquisar lá sobre o filme e tal, que ele foi feito todo em um dia. Eles não tinham muito dinheiro pra ficar alugando o equipamento, sabe? Por muito tempo. Aí fizeram tudo, gravaram tudo em um dia só. E o resultado é incrível, né? Tipo, ainda mais que, assim, eu adorei que a personagem principal, ela é uma vampira. Que ela é uma personagem muito complexa e, tipo assim, ela é meio que uma heroína, né? Mesmo. Porque ela é uma vampira que, ao contrário de, por exemplo, a vampira do Deixa Ela Entrar, a vampira do Garoto Sombrio não sente fome. Ela não sente necessidade de matar.
Em nenhum momento aparece ela, tipo, precisando do sangue. Ela mata meio que por escolha. Ela escolhe quem ela quer matar, e quem ela quer matar são os homens misóginos machistas, né? É um sonho, né? Exatamente, durante o filme todo ela só mata quem ela quer, que são esses homens misóginos, esses homens machistas que fazem coisas ruins com as mulheres. Então ela atua como uma espécie de heroína, que é uma coisa que, tipo assim, é diferente a gente trazer uma personalidade monstruosa, como a da vampira, e colocar ela nesse papel de heroína mesmo, sabe? De vingadora, né? E tal. Isso, de vingadora. Ela é quase que uma vingadora, né? Eu lembro quando eu assisti esse filme, aliás, ele rende os melhores gifs, né? Eu adoro aquele negócio, só o próprio nome do filme em si, ele já é uma coisa incrível, porque garota sombria caminha sozinha à noite, algo assim, né? A gente, nós mulheres, o que nos acontece? A gente tem medo de caminhar sozinha à noite, entendeu? Sim, só que ela é a predadora. Exatamente. Tem um momento que tem um velho, que me parece que é um bom filho da mãe também, o velho, por sinal, né? Que faz um certo tempo que eu assisti esse filme. Mas ela é quase uma cena meio... lembra um pouco até o Entrevista com o Vampiro, aquela cena que tem do outro vampiro que fica imitando, né? Os movimentos. Sim, Aí o velho anda, ela anda. O velho para, ela para. Isso, que ela tá do outro lado da rua, né? Aquilo é tétrico, entendeu? Eu falo assim, olha só, a gente se sente e fala, nossa, você tá entendendo o que a gente sente andando na rua? O tempo todo a gente sente esse medo, né? Então, foi muito feliz da Ana Lili Amirpour trazer esse tema aí, que depois rendeu um quadrinho também, né? E tal, que ele é bem legal, onde a história, inclusive, continua. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a interação entre as mulheres, né? Entre ela e a prostituta, né? A Ati. Isso, que ela fala... eu gosto muito disso. E você percebe que se fosse um diretor... duvido que teria uma interação dessa, sabe? E você percebe em vários momentos que ela tá ali protegendo ela, né? Ela, no começo eu até achei que elas se conhecessem e tal, porque ela tá sempre ali, de olho nela, né? E eu achei isso muito interessante, que ela, além disso, de proteger ela fica observando ela, né? E ela até fala com ela depois, você... eu percebi que você não quer mais nada, você não sabe o que você quer. Assim, até é bem bonito, eu achei a cena das duas conversando. É verdade. A cena que eu mais gosto desse filme é a hora que ela chega pro menino e fala, eu vou observar você até... Sim, essa cena é muito boa. Fiquei, nossa! Ela pergunta, você é um bom garoto? Você é um bom garoto? E a voz dela muda, né? É sinistro. Mas bem macabra, eu achei isso muito maravilhoso. E o melhor dessa cena é que ela rouba o skate do menino. Nossa, fica muito bom. Porque é burca o nome certo? É burca aquilo mesmo? Acho que é um hijab. Acho que é, porque a burca tampa até o olho, né? Fica só uma redinha. É porque parece uma capa, né? Que nem você falou que ela é super heroína, né? Então ela... Eu até falei que ela era Batman iraniana, né? Que ela sai pela noite com a capa, assim, ela levanta os braços, assim. Com certeza, a Ana Lili, ela gosta muito de referências pop, né, cara? E com certeza ela deve ter tido esse feeling também, né? No jeito, no ângulo que ela filmou, no jeito que aqueles slow motions, né, dela andando com skate, né, que é muito interessante. Sim. E nessa hora do skate realmente parece muito uma capa de super-heroína, porque o hijab dela fica, tipo, esvoaçante, assim, né? Quando ela tá andando no skate. É uma capa de sei lá, de super-herói, mas também remete muito ao clássico do vampiro, né? Sim, a capa de vampiro. A capa... Eu fiquei muito maravilhada nessa cena. E outra coisa interessante desse filme é que, tipo assim, a gente tem um histórico muito grande de vampiras hipersexualizadas, assim. Sim. Vampiras femininas hipersexualizadas, decotes profundos e, sabe, seios volumosos, enfim. Não que isso seja um problema, óbvio que não, só que é sempre sob um olhar masculino, que é sempre machista, porque geralmente essas vampiras não têm, tipo, uma grande história, não são personagens complexas, e sim são personagens que estão ali como mero objeto do olhar, para satisfazer realmente fetiche masculino. Satisfazer o público masculino, isso. E a garota do Garoto Sombria é uma personagem que não é nem um pouco fetichizada. Primeiro que quase durante o filme todo a gente nem vê o corpo dela, e quando a gente vê tem até uma cena na banheira que aparece
os seios dela. E é uma cena tão natural, sabe? É uma cena tão, tipo assim, cotidiana, que não sexualiza isso, sabe? Não sexualiza essa, sei lá, ela tomando banho, ela na banheira. E nem os momentos que ela tá em casa e que a gente vê a roupa dela, a roupa que ela tá usando, também são roupas, tipo assim, normais, sabe? Roupa que a gente usa. Pelo menos eu, assim, acho muito parecido com roupas que eu uso. E que me identifiquei bastante, assim, sabe? Que ela não fez isso dessa vampira hipersexualizada, como a gente tem essa tradição muito grande, né, no cinema. E também uma outra coisa que é interessante a gente pensar é que também existe uma tradição na história dos vampiros, das vampiras e da vampira lésbica, né? Existem muitos filmes. Vampiros lésbicos, né, mesmo? Isso. E esse filme da Ana Lilian Mifur, ela mostra uma relação hétero, né, entre a garota e o menino. Só que, tipo assim, não é uma relação nem um pouco opressiva, tanto que ela mata o pai dele, né? Ela meio que não tá nem aí. O pai dele é um escroto, é um machista, ela vai lá e mata ele. Eu achei isso bacana, assim, sabe? Essa representação da relação dos dois também. E ele sabe, né? No final ele percebe que ela matou. Isso. E ele perdoa ela. Eu achei isso interessante, que ele para o carro, ele sai, fica andando, aí você fala o que ele vai fazer, né? Só que aí ele perdoa. Eu achei isso bem, bem bonito, que termina com a música. Aliás, a trilha sonora desse filme é excelente, né, gente? Nossa, é incrível. É incrível mesmo. E a atriz, a Sheila Vance, nossa, ela é muito boa, né? Ela consegue expressar muito bem com aqueles olhos dela, ela não precisa nem falar nada que a gente já entende o que é que ela tá pensando, né? Sim, eu achei ela maravilhosa. Ela participou de um outro filme esse ano que foi dirigido por mulheres também, que é o XX. Não sei se vocês assistiram. É aquela antologia? Isso, antologia. Ah, legal. Olha, eu sou meio fanática por antologias. Eu tenho esse negócio de você querer... Como você vai conhecer trabalho de muito diretor, aí eu já falo, opa, é muita gente, bora lá, entendeu? Isso é interessante, eu gostei também. Legal. E a diretora faz um cameo, né, numa hora de uma festa lá, ela aparece, né, e tal. Uma peruca Isso, loira. a Ana Lilian Mifur aparece. Vi com uma pintura de caveira no rosto, né? Não, e essa mulher é maravilhosa, gente. Ela foi receber um prêmio, acho que foi no Festival de Berlim, se não me engano. Ela reclamou muito de estar lá com aquele visual, foi muito engraçado. Ela falou, nunca mais. A visual de perua que ela achou, ela falou, pô, eu tô toda maquiada, que palhaçada é essa e tal. E ela é muito legal, eu gosto muito dela. Ela tem um filme recente também que eu não assisti. Ainda vocês chegaram a assistir? Eu já assisti. O filme dela? O The Bad Batch. Isso, esse Eu assisti. Assisti assim que saiu. Eu gostei muito do filme. Gostei bastante. Ele foi assim, bastante criticado, eu achei. Ele não teve uma aceitação muito boa do público. Mas eu particularmente gostei bastante. Ele tá disponível no Netflix agora. Opa, olha o momento aí, galera, de vocês conhecerem o trabalho da Ana Lilian Mifur. Legal, gente, legal. Boa. Vamos pular aqui para uma próxima recomendação? Bora lá, então. Fazendo essa rodada. E tu, Liv, o que tu tem aí dentro dessa temática interessante que merece ser recomendado? É um dos meus filmes favoritos, não só de vampiro, que é Amantes Eternos. Nossa, eu adoro. Maravilhoso. Eu amo esse filme. Jim Jarmusch, não sei se estou falando o nome dele certo. Jim Jarmusch, que é um cara que eu gosto muito do cinema dele, cara, sério, eu sou fã do Jim Jarmusch já, não é de hoje, mas Amantes Eternos foi, incrível. Tem a maravilhosa, esplêndida Tilda Swinton. Nossa, eu sou muito fã dela. Eu também sou muito fã dela. O Tom Hiddleston também, que é outro fofo. Acho que essa é a melhor palavra pra descrever ele, carismático, né, e fofo. Tom Hiddleston, gótico suave, né, o meio hard. Exatamente. E o filme também tem a Mia Wasikowska, nossa, acho que é esse o nome dela, o John Hurt, né, que também faz uma participação interessante lá. E, gente, eu amo tanto esse filme, porque além da trilha sonora dele também ser excelente, eu gosto muito da relação dos dois, do Adão e da Eva. Olha só, Adam e Eve. Olha aí, já começa, né, com isso. E o filme é visualmente bonito também, né? Ele é muito bonito. Além da história de ser linda, ele é bonito de assistir. Ele enche o olho, assim. Fica uau. É verdade. Ele é visualmente lindo mesmo.
Exatamente. E eu gosto que ela tá sempre de branco, né? E ele tá de preto, né? Então os dois se completam, assim, né? Mesmo eles vivendo longe e tal. Eu gosto muito desse tipo de relação, assim, sabe? Que eles não precisam estar sempre por perto, eles já são bem maduros, né? sem piadinha. Não, imagina você viver, sei lá eu quantos anos, muitos, né? E o tempo todo junto, né? Numa relação juntinho, né? Vai dar tanta briga, tanta treta, né? Você compreende esse negócio, né? E sem contar que a irmã dela é uma doida, né? Ah, exatamente. Não, a irmã dela que aparece, né? Tipo, deixa a irmã longe, que ela vai causar de alguma forma, e aí, quando os dois conseguem finalmente se encontrar, ela surge causando, louca. Isso. E eu gosto também que o filme tem todo um ar roqueiro, né? Até porque ele é um roqueiro, né? Então eles são tipo vampiros rockstars, né? Apesar dela ela não ser rockstar, mas... Ai, a Tilda, gente, ela tem um ar tão delicado, mas tão forte ao mesmo tempo, sabe? Nossa, eu olhar pro rosto dela já me acalma. Ela tem uma estranheza que... Isso. Não que chama atenção, porque o que é estranho a gente acaba chamando atenção. Mas ela chama atenção de uma forma boa, assim, sendo estranha ao jeito dela. Eu acho ela maravilhosa. E ela é uma atriz muito versátil, né? Sim, ela pode interpretar qualquer papel que ela vai estar maravilhosa em qualquer papel. De qualquer gênero, né? Isso que é curioso. Exatamente. Né? A androginia. Isso. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi a Tilda, filme lá do... Gabriel? Mas qual é o nome do filme? É o... Constantine. Que é um filme que não é nem essa Coca-Cola toda. Mas, gente, na hora que eu vi ela de anjo... Entendeu? Ela coloca aquele... Falei, o que é essa mulher, né? Tu fala, gente, que incrível. Ela tá linda, maravilhosa. Eu fiquei em dúvida, eu juro que eu fiquei em dúvida se era homem ou se era mulher quando eu assisti pela primeira vez. E foi uma puta representação, porque no quadrinho também, ele também tem esse ar, assim, andrógeno, né? Até pra que o tal sexo dos anjos, né? A ausência do sexo dos anjos, né? E tá, é muito legal. Ela é uma atriz maravilhosa, divina mesmo. Ela já fez o David Bowie, né? Vejam ela em Orlando, que é aquela história... Ah, sim! Esse filme é perfeito, principalmente pra essa androginia dela, né? Eles usaram direitinho. Não, e Orlando tem muita coisa. Orlando é muito foda, a gente ouvir. Se você não assistiu Orlando, Orlando a Mulher Imortal, se não me engano, aqui no Brasil, né? Que é de uma diretora, por sinal. Sally Potter. Sally Potter. Ah, então eu sabia. Não, e tem uma coisa assim, é um homem, né? Não é spoiler, gente, porque pelo amor de Deus, tá no trailer, cara. É um homem e tal, que vai viver tanto tempo como um homem e tal, com seus problemas, seus amores, suas decepções, e um belo dia ele vai dormir e acorda uma mulher. Agora você imagina como é que é, né? Um homem que aí com todos os seus privilégios, né? E tal, a sociedade privilegia o homem pra caramba, né? E um belo dia você acorda a mulher. Como é que é isso? E a cena é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Esse filme tem que ser descoberto, redescoberto, assistido, reassistido, comentado pelos cinéfilos, gente, que é um filme lindo demais, Orlando. Sem querer fazer jabá, mas já fazendo, eu tenho um post no Cine Masmorra também sobre a Tilda Swinton. Eu ia comentar. Precisamos falar sobre Tilda Swinton, né, em referência ao precisamos falar sobre Kevin. Quero muito ler, eu ainda não li esse. Manda. Pode deixar que ela vai mandar. Outra coisa também interessante nesse Amantes Eternos é o jeito que eles tratam o vampirismo, né, vamos dizer assim. Porque muita gente gosta de glamourizar, né, o vampirismo. E nesse filme eles tratam como se fosse algo mais normal, assim, vamos dizer assim, entre aspas. Até que o Adam, que é o Tom Hiddleston, ele tá depressivo, né? Ele tá querendo... É meio gente como a gente, né? Isso, exatamente. Ele compra uma bala, né, de prata, porque ele tá pensando em se matar, olha só. Né? Aí você pensa, realmente, como que... Imagina, você vive por séculos e séculos, você deve ficar cansado eventualmente, né? Quando você não vê mais nada de novo. Então eu gostei muito disso, dessa parte da solidão. Às vezes nem é solidão de dentro, sabe? Que mesmo você estando com a pessoa que você ama, vem de dentro, você não consegue lutar contra isso, sabe? Eu entendo muito esse sentimento, assim.
Principalmente se você for um vampiro, né? Tem uma coisa nesse filme genial também. Esse filme, ele tem uma das últimas participações daquele ator que faleceu não é muito recente, né? Lembra de 1984? Aquele ator incrível, gente. John Hurt, né? John Hurt, exatamente. John Hurt. Puta ícone do cinema, e tem a participação dele no filme. Eu gostei muito. Nossa, esse filme é um dos filmes mais queridos, assim, inclusive pelo meu namorado. Ele adora esse filme, pra caramba. Eu também gosto muito, viu? É um filme muito classudo, né? E tá bem dessa temática que a gente falou, de filmes que trazem algo novo, um respiro pra um tema, né? É muito legal. Depois também teve um outro filme, né, que também eu gostei, que tu até ia mencionar, que é o Byzantium, né, também, que é um puta diretor que eu gosto, que é o Neil Jordan, né, que é um... Neil Jordan. Na entrevista com o vampiro. Byzantium é muito bom. Não sei se alguém vai falar dele. Talvez. Eu lembrei do Byzantium porque eu falei, nossa, que filme genial também. Eu gostei na época. Ele é muito bom. Eu fiquei totalmente apaixonada por esse filme. Ele é perfeito. Também não tem a questão da hipersexualização. É tratado também de uma forma que é muito normal. Né? Tipo, ok, eu sou vampira, mas eu sou gente também. E tô nessa... E eu gostei muito da questão de que ela só vai atrás das pessoas que já estão à beira da morte, né? Ela parece um anjo pra eles. Eu achei isso bem legal, bem simbólico. Eu achei bem diferente também, né? Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver. Sim. O filme trata muito de misoginia, né? E machismo. E machismo trata muito mesmo, assim, na cara mesmo. Isso que eu gostei, dá uma cutucada forte. Aquele final é surpreendente, né? Eu gostei bastante. E tem um outro filme que eu achei bem legal, foi o Kiss of the Damned. Nossa, eu ia falar desse filme agora, da Alexandra Cassavetes. É muito legal. Ele é muito parecido com Amantes Eternos. Eu também achei parecido. Ela é bem parecida, né? Só que ele ainda tem umas coisinhas diferentes, assim. Diferente do Only Lovers Left Alive, né? O Amantes Eternos, ele glamouriza, né, o vampiro. Uhum. Que eu achei que é um pouco diferente. Tem aquela cena que eles estão discutindo sobre o que é ser vampiro, sobre o que são as pessoas e tal. E aí eles sabem que eles são, de alguma certa forma, superiores, né? E eu achei esse filme bem legal também. Eu gosto muito do Milo Ventimiglia. Gente, quando eu assisti esse filme da Zan Cassavetes, eu falei, meu Deus, também foi um filme incrível, né? E detalhe, o pôster é uma coisa maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus, acessem MDB, eu coloco na publicação. A arte do pôster é incrível, o filme é todo bem pensado também, né? A trilha sonora também é linda. É linda, muito legal esse filme. E esse filme tá disponível na Netflix, ó. Outra dica. Maravilha, gente. Vamos rechear o final de semana dessa galera, né? Porque, é muita coisa boa, gente. É muita coisa legal. Esse filme é lindo, né? As diretoras, elas arrebentam a boca do balão, né? Eu lembro, não tem relação também, mas eu lembro daquelas gêmeas. Sylvia e Jane Soska. Gente, eu fiquei louca da cabeça, porque eu sou apaixonada, assim, por essa atriz, sabe? Que fez o Ginger Snaps, né? Eu acho ela de uma beleza e tal. Oi, qual é o nome dela mesmo? Desculpa. Caterine Isabelle. Se vocês acessarem lá o Feito por Elas, quando a gente falou do programa lá do Halloween do ano passado, a gente lembra que durante o podcast que houve uma rejeição, né? Porque o filme ele trata disso, de body modification, né? Que é você fazer alterações no seu corpo e tal. E o filme ele lança um olhar exótico, né? Sobre essa questão. E o pessoal que faz isso, o body modification, não gostou, né? E tal. Eu falei, caramba, eles podem não ter gostado, mas que eu achei interessantíssima a abordagem, né? Porque foi quase uma descoberta de um universo pra mim, que eu vou assumir que na época eu não fazia ideia que existia realmente o pessoal que alterava o corpo, sabe? Dessa maneira, né? Tá falando do American Mary? Então é esse mesmo, que é das duas gêmeas lá, que é a... Isso, é esse American Mary. Ela é estudante de medicina, né? Isso, ela é uma estudante de medicina. Isso. Tem a questão do revenge também, né? Que eu falei, vai! Tipo um homem chamado Cavalo, ainda por cima. O revenge foda.
entendo, do caramba, né? De pendurar a pessoa. Mas as gêmeas também participam, as diretoras participam do filme, né? Fazem um cameo ali, muito legal também. E elas são muito interessantes as diretoras. Eu gosto muito delas também. Elas dirigiram aquele See No Evil 2. Não sei se vocês sabem. Não sei qual é o nome em português. Eu não Isso, assisti, tá na Netflix também. Eu só assisti o 2, eu nunca assisti o 1. Ô Netflix, paga a gente porque hoje tá saindo muita recomendação. Verdade. A gente já pode ser patrocinado. Mas assim, deixa eu comentar, eu vou numa vibe assim diferente, vocês estão ótimas, mencionando coisas maravilhosas, elegantes, lindas, geniais, e eu vou falar de um filme que a gente, eu sempre assim, eu estava esperando uma pequena oportunidade para poder mencionar esse falso documentário, que eu amo tanto, que eu já assisti ele infinitas vezes, sei lá, 10, 20 vezes, que é O Que Fazemos nas Sombras, né, que é What We Do in the Shadows, cara. Isso, do Taika Waititi. Gente, que filme maravilhoso. Aliás, nossa, eu amo esse filme. O Taika, ele fez um filme lindo também. Não sei se vocês assistiram do menininho. Hunt for the Wilder People. Nossa, eu sou muito fã do Taika Waititi. Eu assisti Hunt for the Wilder People. Eu adoro. Ah, nossa, é genial, gente. E é um filme que, pra quem nunca assistiu, eu acho difícil, mas, né, se você, por acaso, nunca assistiu, tava na Netflix até a última vez que eu fui dar play novamente, né, e tal, né, mas o filme é de 2014, tá aqui creditado como diretores o Jimmy Clements e o Taika Waititi, né, que, por sinal, trabalha no filme. Uhum. Os dois, né? Os dois. Isso, os dois, exatamente, o outro também. Gente, eu amo neozelandeses, amo demais. Eles são bons, né, cara, né? Aliás, esse continente, ele traz tanta coisa boa, né? Eu lembro quando a gente foi falar no podcast lá de terror Made in Austrália, né, e tal. É tanta coisa interessante que a gente ficava até assim, né? De como escolher, né? Entre tantos bons filmes, né? Mas esse filme é engraçadíssimo porque ele tem isso, que ele vai contar a história desses vampiros. Existe uma representatividade muito grande em relação ao cinema mesmo, né? Da temática. Que vai ter o vampiro clássico ali, da época da entrevista com o vampiro. Sim, tem os 3 tipos de vampiro. Isso, né? Vai ter o Nosferatu, né? Que é um nome... O nome dele é fofinho, é tipo Pete. O Pete, né? O Pete. Tá. Isso. Vai ter o vampiro a la Drácula de Bram Stoker, né? Todo, né? Sensual, né? E vai ter o vampiro meio cowboy lá, né? Seria o quê? O vampiro True Blood? Sei lá, um exemplo assim, né? Mas, gente, é engraçado porque a interação deles, sabe? Aqueles problemas muito comuns, assim, de amigos que moram juntos, né? Tipo, quem é que vai lavar a louça? Aí você vai ver a pia coberta de sangue, né? Que o cara nunca lava a louça, né? E tal. Aí, as vítimas que eles têm que atrair, né? Eles têm uma mulher, né? Que ela é tipo assim, alguém que ajuda a atrair as vítimas. E a coitada da mulher, eles estão enrolando ela há anos, né? Que ela quer ser transformada, né? E tal. Só que nunca consegue ser transformada. Ela tem um final feliz no filme. Mas é um filme que eu, tipo assim, eu continuo rindo nos mesmos momentos. É um bagulho bizarro. Tipo criança quando vai ver Disney. Entendeu? Eu sei o que a piada que vai acontecer e vou rir. Do mesmo jeito. Porque ele é muito, muito legal. Quando aparece um cara que eles transformam, isso é um spoiler. E é tipo vampiro, que a referência que ele tem é Crepúsculo, é hilário, cara. Sim, nossa, esse personagem é muito engraçado, mas o melhor personagem desse filme é o amigo desse personagem. Isso! Sabe? Que é o único que não é... que é um humano, assim. É muito engraçado. Que ele é um cara muito, muito comum. Ele é um cara que mexe com, tipo, um computador, é o cara da TI, né? É o cara da TI, é o cara que manja de computador, informática e tal. A gente é muito legal. Muito interessante esse negócio desse amigo que é do TI, porque aí ele começa a mostrar pra eles como mexer na internet. E aí um personagem vai procurar o amor da vida dele no Skype. E aí, gente... O outro também, eles ficam assistindo o nascer do sol no YouTube, isso é muito engraçado. Porque eles nunca podem ver o sol de verdade, aí todo dia de manhã eles ficam assistindo o vídeo do sol nascendo no YouTube. Gente, esse negócio do amor da vida dele é maravilhoso, porque tem um momento que ele bota um colar de prata que a mina deu pra ele.
E ele começa a pegar fogo, sei lá, começa a sair. É muito idiota, mas, cara, eu gosto muito. E vocês sabem, né, que tá prometido. Nossa, será que isso sai, gente? De ter um spin-off? É a série que seria dos lobos, né? Que depois tem a introdução dos lobos, aquele negócio, aquela rixa que eles têm entre si, que é hilário, as discussões e tal, são maravilhosas. Acho que a sensibilidade desse cara, assim, e é um filme que parece, assim, apenas uma bobagem, mas quando tu vai ver as referências que ele vai mencionando e jogando, assim, de maneira muito simples, assim, você fala, nossa, gente, que maneiro, eu gosto muito. Se você, por acaso, nunca assistiu esse filme, por favor, você corre e assista, porque vale muito, muito, muito a pena, gente. E eu acho muito interessante esse filme, porque ele mostra, tipo assim, como que seriam os vampiros vivendo hoje em dia. Eles teriam esses problemas, né? Porque, por exemplo, eles não podem entrar na boate. E também eles... qual roupa que eu vou vestir? Aí um tem que ficar desenhando o outro pra mostrar com que roupa tá. Que são os problemas que a gente tem. Imagina se a gente hoje em dia virasse vampiro, a gente ia ter esses problemas, né? E também do outro amigo que é o último a ser transformado lá em vampiro, que ele fica contando pra todo mundo que é um vampiro. É, porque tá tipo na vibe Crepúsculo, né? Então ele quer falar, isso, ele né? fica falando, olha, eu sou vampiro, igual o cara do Crepúsculo. Não, é que eu preciso falar da Anne Rice, né? Aqui. Pelo menos só citar ela. Porque eu gosto muito dos vampiros dela. Eu acho que os vampiros dela são os meus favoritos, sabe? Do estilo deles, assim. Eu sei que tem muita gente que fala, eles são vampiro emo, vampiro não sei o quê, mas não, gente, não é assim. Eles não são vampiros emo. Eles são os vampiros raiz. Me mostra quem fala isso que eu vou bater. Brincadeira, gente. Vampiro emo é Crepúsculo. Eu sou fã da Anne Rice, sabe? Dos livros, né? Da Anne Rice e com certeza, não de todos os filmes, porém esse daí eu adoro, gente. É muito legal. Anteontem foi o aniversário dela, né? Não sei. Foi dia 4. Olha, legal. Bom, feliz aniversário. Mais legais. Mas o meu livro favorito dela é A Rainha dos Condenados. Que eu acho, nossa, tem uma mitologia muito rica, né? Nossa, tem tanto personagem maravilhoso nesse filme, eu amo demais. Pena que, nesse filme não, desculpa, no livro. Porque o filme é qualquer bagulho, horrível, né? Eu não gosto do filme, mas o livro é muito bom, gente, sério mesmo, vale a pena ler. Não julguem pelo filme, por favor. Pô, mas o filme meia triste, porque não é nesse filme que a mulher lá que faz a rainha dos vampiros e tal, a mina morreu, tipo assim, antes do lançamento do filme, né? Sim. Alaia. Isso. Nossa, dá uma pena, né? Coitada. Mas enfim, o que eu ia falar era do Entrevista com o Vampiro mesmo, que eu sei que é o clássico aí, todo mundo provavelmente já assistiu, mas eu precisava citar ele, porque ele foi acho que dos primeiros filmes de vampiro que eu assisti, sabe, na vida, junto com Drácula de Bram Stoker, que meus pais sempre gostavam muito, entendeu, de assistir. Então, eu já ficava apaixonada pelo Brad Pitt, né, Tom Cruise. Nossa. Quem não, né? Eu falo, E uma coisa interessante do Entrevista com o Vampiro é que, na verdade, a Anne Rice odiou, né, a escolha do Tom Cruise. Ela queria que fosse Rutger Hauer, imagina. Gente, não, mas eu entendo você. Né, ele não parece o Lestat. Né, não, porque... não parece. Mas eu entendo essa vontade, que o Rutger Hauer é qualquer coisa maravilhosa também, né? Vampirão, assim. Mas eu gostei do Tom Cruise. Ele fez o papel decente, ele fez o trabalho decente. Tem a Kirsten Dunst também, né, gente? Tão novinha, pequenininha lá. E o filme fez uma coisa bem polêmica, né? Então, anos 90, né, gente? Eram uns anos meio bizarros, né? Que eles fizeram ela dar um beijinho no Brad Pitt, e ela né? Que odiou, né? Sim. Ai, gente. Mas uma coisa, eu li o livro também, né, do Entrevista com o Vampiro, e eu só preciso comentar isso, que o Antônio Bandeiras, ele interpreta o Armand, né? E realmente o pessoal usou, vampiro gay, e realmente o Armand, ele é homossexual mesmo nos livros, isso não é? Ele é mesmo. Só que, olha só, o Armand nos livros, é o Amadeu, né, o nome dele, ele tem 17 anos, foi transformado com 17 anos. Novinho. E ele com o Bandeiras. Exatamente, eles colocaram o Antônio Bandeiras, ok, né? Antônio Bandeiras de chapinha foda, né, malandro, no filme? sim, nossa, tava horrível. Aquela cara pálida, né? Exatamente. Da rosa nele.
Nossa, ficou tenso, gente. Mas eu acho o filme muito bonito. Eu gosto muito do estilo, assim, do filme. Eu gostei do jeito que eles fizeram. É claro que tem umas coisas diferentes no livro, obviamente. Mas eu acho que os dois são bons, sabe? Eu não vou falar, o livro é melhor. Não, eu acho que são mídias diferentes. Então eu gostei muito da adaptação. Não, só queria mencionar o seguinte. Que eu nunca entendi por que eles não começaram com o Vampiro Lestat, cara. Eu nada contra, assim, terem começado com entrevista com o vampiro e tal. O Luiz é um vampiro meio tristão, né? Gótico da tristeza, né, e tal. Gótico raiz. O gótico raiz, porque o livro Vampiro Lestat, eu acho muito interessante, né, porque tem o background todo, né, porque o Lestat, ele fica um cara assim, no filme, meio ambíguo, né, e tal, ele fica, ele é malvado, ele é cruel, ele não sei o que lá, e o cara tem camadas interessantes, sabe, no livro. Exatamente. No Vampiro Lestat ele explica, né, ele dá a versão dele da entrevista com o vampiro. É esse, né? Isso, exatamente. Não, é isso mesmo. É. E no Rainha dos Condenados, vocês lembram do personagem do Christian Slater? Que é Infelizmente. Pois é. Nossa, você fica com dó. Nessa parte, realmente, os livros são melhores. Porque no Rainha dos Condenados tem o Daniel, né? Que eles até falam que é o favorito do demônio. Que ele vira amante do Armand, né? Que seria o Antônio Bandeiras. E ele vira vampiro, só que ele odeia isso, porque ele não gostava nem de estar vivo, entendeu? E é bem diferente do que eles mostram no filme do Entrevista com o Vampiro, eu fiquei bem triste. Porque lá ele pede, me transforma. Nossa, isso me deixou bem... Falei, ok, né? Nada pode ser perfeito, né? Mas no geral é bom. Eu gosto muito do figurino, sabe, dessa caracterização de época. Esse filme eu lembro que na época ele foi revolucionário, né? E tá, as pessoas adoraram, teve uma tremenda uma publicidade, porque que eu me lembre, olha só, né? Eles fizeram algo assim, quem será o Vampiro Lestat? Escolha entre esses três atores, né, e tal. E no final de contas todos estariam no filme, né? Então eu gosto muito. Aliás, tem um quadrinho genial também que fala sobre a vampira. A Cláudia? Isso, a vampira Cláudia, exatamente. Então é muito bonito, gente, o quadrinho, os desenhos, né? A Kristen Dunst, ela entrega uma atuação de adulto mesmo, gente grande, digna de indicação a Oscar nesse filme, né? Ela concorreu ao Globo de Ouro só, se eu não me engano. Mas merecia um Oscar mesmo, que ela tá muito bem. Pra idade que ela tinha, nossa. O filme é lindíssimo, maravilhoso, e tem uma maravilhosa atriz que ela tá fazendo um maior sucesso agora em Westworld, né? Que ela tá arrebentando a boca do balão, ela faz uma pontinha nesse filme. Ah, verdade, a Tandy Newton. Mas e você, Rafaela? Você lembrou de alguma coisa legal pra recomendar pro ouvinte aqui, antes da gente fechar? Eu, na verdade, não é nem recomendar, que assim, eu queria falar que eu gosto muito, uma coisa muito clichê, mas que eu gosto muito de Nosferatu. Não sei se vocês também gostam. Com certeza, sim. Do Nosferatu. Eu gosto muito também do Nosferatu do Werner Herzog. Não sei se vocês já assistiram, se vocês gostam. E, na verdade, eu queria falar uma notícia que eu não sei se vocês souberam, mas que agora vai ter uma nova adaptação de Nosferatu que vai ser com o diretor de A Bruxa. E vai ser a mesma atriz também. Tô temerosa, hein, eu cara. Pois é, eu tô com expectativa porque eu gosto muito da história do Nosferatu. Eu acho a adaptação do Werner Herzog muito boa também. Sim, com a Isabelle Adjani, né? Pois é. E esse diretor de A Bruxa, eu acho ele, assim, sensacional. Eu gostei muito do filme. Achei muito bom. E a atriz também, ela fez Split também, né? Fragmentado. Eu achei ela uma ótima atriz. Então, ela é muito boa mesmo. Estou com, assim, expectativas pro filme. Porque tudo que tem relacionado a Nosferatu, inclusive aquele filme que ele meio que conta a história como se o ator fosse um vampiro mesmo, né? Sombra do Vampiro? A Sombra do Vampiro, isso. Com William Dafoe, né? William Dafoe, isso, que eu gosto tanto do William Dafoe, gente. Ele é muito bom. Eu acho mas eu ótimo. Gosto muito do Klaus Kinski. Como ele é incrível, nossa. Eu gosto muito, né? Já que tu mencionou um clássico, né? Eu acho que as pessoas deveriam assistir, caso não tenham assistido, aquele super clássico lá eu acho que é uma das primeiras representações, se não a primeira, na verdade, eu não sei se é exatamente a primeira. A primeira representação de vampiro no cinema foi aquele Mansão do Diabo, do Méliès, já. Só que, tipo assim, não era aquele vampiro do jeito que a gente conhece, só que já tinha todos os elementos de vampiro, sabe? Que é um curta, né, e tal, né? Isso, é um curtinho. Sim. Não, mas eu lembro que tinha uma série antiga também. E tem uma versão também, dos anos 30, né, que é Vampir, né?
de 32 do Carl Theodor Dreyer também, né? Que é Liv. Se você não assistiu, minha querida, não sei se tu assistiu, é lindo, entendeu? É lindo, assim, experimentações, sabe? É uma coisa que você fica de boca aberta, assim, como tem muito filme assim, do cinema mudo e tal, que os caras têm uma cabeça ótima, fazem sobreposições, sabe? Fica tudo tão interessante, né? E tão tenebroso, tão climático, né? É muito bonito esse filme aí, O Vampiro, eu gosto bastante. Ah, legal. Eu posso só falar que a gente não falou do Drácula direito, né? E não tem como fazer podcast de vampiro sem citar pelo menos um Drácula. E eu vou dizer aqui, pode ser uma opinião polêmica, mas o meu Drácula favorito é o Gary Oldman, gente. Desculpa, mas Sim. eu sou apaixonada por ele como Drácula. Porque Todo o mundo. filme próprio, o Drácula do Coppola, pra mim, não sei se vocês vão concordar, mas é o mais parecido com o livro. É o que é mais fiel. É uma história epistolar, né, e tal. São cartas um pros outros, né, sim. E o pessoal fala que é o de 78, que eu não lembro o nome do ator, mas não tem tanto a ver, assim. Eu acho que o Coppola, a pessoa, eu não sei quem escreveu o roteiro, mas foi uma pessoa que fez bem fiel. Eu acho maravilhoso esse filme. Com certeza, que elenco, né? Sim. Acho que o único que peca ali é o Keanu Reeves, mas a gente perdoa. Nossa, ele tá horrível nesse filme, coitado. É verdade, mas olha que eu vou te falar que a minha visão do Keanu Reeves, ela mudou muito, viu? Depois dos certos filmes. Ele é bom, mas ele tá fraco. Pra pior ou pra melhor? Nossa, pra melhor. Ah, tá. Eu gosto muito dele como pessoa, eu gosto dele como pessoa. Eu gosto daquele filme dele do cachorrinho, sabe? John Wick. John Wick, eu gosto também. Eu já gosto de Caçadores de Emoção, sabe? Mas o John Wick, meu Deus do céu. Caçadores de Emoção. Eu adoro Caçadores de Emoção. Nossa, com o Patrick Swayze, né? Adoro. Nossa, bonitão. Nossa, todo inteirão, lindão na época. Claro, eu sempre brincava aqui de manhã. Depois eu achei que eu tava sendo injusta, né? Eu falava, Keanu Reeves é cara de pôster, né? Eu ficava falando essas coisas. Eu pensei assim, caraca, né? Tem tanta gente pior do que Keanu Reeves, cara. O Keanu Reeves é um cara legal, né? Eu ia mencionar uma coisa que, cara, a figurinista desse filme do Drácula de Bram Stoker, cara. Drácula de Bram Stoker é o que é por causa dela. O nome dela, ela já é falecida, é Eiko Ishioka. Ela é também figurinista daquele filme A Cela. Sabe, que é um filme muito bonito também, que é o design de produção, figurino. E eu lembro que na época, quando o pessoal comentou e tal, making off, inclusive, que o Drácula de Bram Stoker, eles investiram muito nisso no figurino para poder deixar, inclusive, as cenas mais interessantes. Desde aquela espécie de armadura que o Gary Oldman usa nas cruzadas, ao figurino da Lucy vampira e tal. É tudo muito bem bolado, gente. A Eiko Ishioka, ela é a mulher, cara, uma das mulheres do figurino, viu? Pena que ela já faleceu. Outra coisa muito boa também no Drácula de Bram Stoker são os efeitos práticos, né? Isso, evocando os filmes antigos, né? E tal, né? Evocando aqueles filmes antigos, inclusive. A carruagem fantasma, né? E tal, né? Tem muitas sobreposições, né? Eu lembro que depois teve aquela versão do Leslie Nielsen, né? Nossa, que é muito engraçada, por sinal, né? O Leslie Nielsen, com aquele cabelinho dele, tava bem mais de bundinha, né? Que a gente brincava, né? A peruca do Leslie Nielsen tava evocando mais aquela bundinha, ficava engraçadíssimo, né? Que saudade, cara, desses filmes de vampiro também. Eu gosto tanto quando eles têm humor, sabe? Amor à Primeira Mordida. E você, Monique, pra gente poder fechar, menciona mais alguma coisa legal pro ouvinte, Monique. Tem mais alguma recomendação? Eu tenho um dirigido pela Catherine Bigelow, o Quando Chega a Escuridão. Ele é bem parecido com o Garotos Perdidos, assim, é mais ou menos da mesma época. Acho mas é um pouco melhor, né? Assistir. Eu acho melhor do que Garotos. Então, eu não sei, eu gosto muito do Garotos Perdidos. E quando eu assisti o Quando Chega a Escuridão, eu fiquei, putz, que filme louco, mas parece um pouco o Garotos Perdidos, mas é legal também, assim, tipo, não tem problema ele ser parecido, eu gostei muito. Eu tenho uma menção honrosa, que não é um filme de vampiro especificamente, que até foi o que eu escrevi no Mulheres no Horror, porque foi um filme que eu fiquei louca por ele, que é A Condessa, da Julie Delpy. E fala sobre a Elizabeth Bathory, né? Obrigada, viu, Monique? Obrigada, porque se não é você pra salvar esse podcast, eu ia passar a maior vergonha do mundo. Porque, tipo assim, eu pago um pau
doido por esse filme, pela Julie Delpy, que ela é linda, maravilhosa, diretora do caraco. Sim, sim. É uma versão feminista de Bathory, né? Que é uma das histórias mais tristes, né? Que eu já vi. Outro cara que representou muito bem essa história é um diretor chamado, o sobrenome dele é Jacobisco, viu? Ele também fez a representação da Condessa Bathory muito bem. É o que ela toma banho de ervas. Isso, exatamente. Esse filme é maravilhoso. A Julie Delpy, ela tem muitos problemas durante a produção desse filme. Brigavam com ela, porque ela falavam que ela mudava de ideia, que ela era inconstante. Olha só, gente, uma mulher, uma diretora, ela não tem autonomia para fazer alterações no filme, né? Ela é tida como louca, ou ela é tida como, né, inconsequente. Então, ainda por cima, sacanearam a Julie Delpy, que é uma puta diretora, uma história maravilhosa. Aquele discurso que ela dá, Monique, eu chorei vendo aquilo, sabe? Eu chorei, porque ela fala assim, sabe, é claro que é um personagem muito... Como é que eu posso colocar? Ele é muito ambíguo, né? De certa maneira, ele é um personagem que faz coisas horrorosas, terríveis, né? Sim. Não dá pra você falar, olha, é uma heroína, não é. É romantizar a Elizabeth. Isso, não tem como romantizar uma história de uma mulher que mata virgens, né? Pra poder ficar mais jovem. Pra poder ficar jovem pra sempre. Mas ela fala uma coisa, gente, que eu nunca vi num filme da Condessa Bathory. Ela fala assim, se eu fosse um homem, se eu fosse um senhor da guerra, se eu fosse um capitão... Entendeu? Vocês iam estar, na verdade, me premiando pelas as mortes que eu causei. Mas como eu sou uma mulher, né? Vocês vão fazer isso comigo. Então, cara, isso é muito foda. E o filme é lindo para caralho. Eu adoro esse filme. Desculpa, tive que falar. Imagina. Foi até bom que você lembrou, porque eu não lembrava disso. Eu acho que a perspectiva dela de ter falado do outro conde, né, que quer tomar o castelo dela, que quer tomar a propriedade, eu achei isso bem interessante também, porque da perspectiva dela, ele arma todo uma história, né, um enredo para que ela se ferre. Pelo menos essa foi a minha leitura. Eu sei que a história real dela não pode não ter sido isso, assim, não pode o Turzo pode não ter feito exatamente isso, mas eu gostei dessa perspectiva no filme, assim, dá uma motivação pra personagem que eu gosto. Que eu tento não romantizar, mas eu gosto muito. Eu gosto muito também. Eu gosto dessas histórias de mulheres e tal, né? Quando elas são complexas, né? E a história da Condessa Bathory, né? Claro que eu gosto do clássico também, gente, né? Eu gosto, vou ser sincera. Eu gosto do clássico lá da Hammer. Com a Ingrid Pitt. Com a Ingrid Pitt, né? Uma das rainhas, né? Do gênero lá na Hammer. E eu lembro assim que, nossa, quando eu assisti o da Julie Delpy, né? Que eu fiquei muito encantado. Falei, primeiro que eu já gosto da atriz, né? Obviamente, né? Quem não, né? Eu me pergunto a vocês, porque, né? E, cara, genial. Putz, obrigada, porque, como eu falei, se eu não falo desse filme, depois eu ia estar editando ele, falando, nossa, por que eu não falei? Gente, para, Angélica, né? Obrigada de todo o meu coração. Olha, eu vou trazer uma velharia aqui pra fechar para vocês, que é uma velharia da boa, gente. Vocês sabem, né, que essa série... Eu sou uma fã de Arquivo X também. Eu sou chegada num sci-fi também para caramba, né? Eu gosto bastante, né? Mas o Arquivo X, né, o criador do Arquivo X, ele fala para todos, já falou várias vezes em várias entrevistas, que a referência que ele tem para a criação de Arquivo X é uma série genial, que a gente já, inclusive, tratou aqui no nosso blog, né? No Detetive, né? Que é o Cal Kolchak, né? Que é uma espécie é um jornalista, né? Que ele pesquisa casos bizarros. Cara, e é hilário, porque é de um humor involuntário, ou às vezes voluntário mesmo, que tu casca o bico, né? E o filme, né? Que deu origem, né, à série, é um filme que justamente trata de vampiros, né? Que é o filme, né, o Kolchak The Night Stalker, né? Engraçadíssimo, né? Porque o Kolchak tem isso, que ele é um curioso, né? Um jornalista muito curioso, porém ele é um maluco cagão do caramba, né? Não tem outra palavra pra ele, né? Ele é daqueles que quando ele se depara realmente na frente das entidades, ele, sabe, ele arrebenta porque morre de medo, né? Fica desesperado. No de 72, ó. Kolchak The Night Stalker, cara. Ele é muito, muito engraçado. E esse ator aí, o Darren McGavin, ele é o ator, né, que ele interpreta o Kolchak. E ele, inclusive, uma curiosidade para quem gostou ou não, né? Eu sei que as opiniões são mistas
sobre essa nova temporada de X-Files, né? Ele faz uma participação nessa temporada, e inclusive tem um momento que ele é homenageado, num episódio muito bonito. Não sei se vocês gostam, se vocês conhecem, vocês gostam de Arquivo X? Vocês encaram assim, essas histórias de sci-fi malucas e tal? Tem um pouco de terror. Eu gosto muito de sci-fi, mas eu nunca acompanhei a série. Eu já assisti alguns episódios, mas eu não acompanho, então... Eu assisti só os antigos mesmo. Essa nova temporada eu não assisti ainda, não. Eu sou fissurada por Arquivo X. Eu assistia com a minha... Eu lembro muito da minha avó quando eu assisto, porque ela adorava. Ai, adoro. A vovó que assiste Arquivo X. Amo, cara. Ela me chamava pra assistir. Minha avó gostava muito de filme de terror, né? Eu comecei a assistir mais por causa dela. Me chamava pra ver os filmes, assim. E me chamava pra assistir Arquivo X com ela. E quando eu era pequena, tinha uns 9 anos, eu queria ser a Dona Scully, né? Então eu tinha uma amiga onde eu morava que também assistia e a gente brincava de Arquivo X e eu era a Dona Scully. Até com aquele cabelo, aquelas ombreiras e tal, né? Na época era charmoso, né? Não, o cabelo eu queria pintar de ruivo naquela época, né? Mas eu tinha 9 anos, só cabelinho castanho, natural, não mexia. Mas depois de um tempo eu falei, vou imitar ela de vez. Desisti porque dá muito trabalho. Mas quando eu era criança, eu queria ser ela. A Gillian Anderson é maravilhosa, né? Ela faz muito sucesso até hoje entre os nerds, né? Claro, né? E ela fez um puta trabalho genial, né? No American Gods. American Gods. É, muito bem. Nossa, lá no eu adoro The Fall esse cara. também, ela tá muito bem. The Fall ela tá maravilhosa. É uma série, por sinal, muito interessante pra quem quer um viés feminista, né? Dessa questão do detetive. Nossa, né? exatamente. É eu verdade. amo essa série porque é muito feminista mesmo. E tem o cara do 50 Tons de Cinza, só pra mencionar uma coisa horrível. Aliás, a gente não mencionou Crepúsculo aqui, né, gente? Por que será? Uma coisa que a gente esqueceu de falar é da Buffy, né? Caçadora de vampiros. Uhum. Tem a série e o filme, né? Eu gosto bastante do filme. E o Angel, né? Que é spin-off, né, da Buffy, né? Sim, nossa. É verdade. Gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, uma revelação cruel aqui, cara, pra acabar com a minha moral com qualquer ouvinte, cara. Eu, tipo assim, eu estou assistindo, já tô, tipo, na 5ª temporada, porque eu sempre tenho uma mania terrível de ficar pegando série longuíssima pra assistir quando eu vou dormir, sabe? Um negócio assim, eu não quero assistir o filme maravilhoso de fulano de tal, não sei o quê. Não, eu vou pegar a tranqueira, eu faço isso, entendeu? Aí eu tô assistindo o quê? True Blood, gente. E tipo assim... Nossa! Eu adoro, eu não posso falar. Eu gostava até, acho que a 5ª temporada mesmo. Depois começa a ficar coisada demais. Mas é um bagulho mais a la caralha que você possa imaginar. Porque do nada vai de vampiro, vai pra fada, que vai pra metamorfo. E é uma galhofa maluca, assim. É divertido. Vamos colocar assim, ó. Eu assisti anos atrás, comecei a assistir, parei. Aí eu comecei a assistir American Horror Story. E eu acho que American Horror Story é tão, né, assim, eu não sei se é justo chamar de uma série disfuncional, né? Não sei lá. Mas é uma série antológica, né? E também é muito vai e vem na questão da qualidade. Tem temporada boa, tem temporada ruim. Mas sempre tem a questão da galhofa, né? E do estranho da galhofa. Então eu acho que depois de começar a assistir American Horror Story, eu tava mais preparada pra encarar True Blood. Hoje em dia eu consigo me divertir mais com True Blood. Mesmo vendo todos os problemas, cara, que essa série tem. Eu nunca vi uma série tão sexista, sabe? Tão machista. É impressionante. Que ela quer trazer discussões e temas sérios, mas ela termina tudo muito mal, entendeu? Desiste de certas discussões que a própria série coloca, né? É uma série... É super, tipo assim, sucesso gigantesco da HBO, né? E tal, que fez um sucesso, a season final, sei lá, foi super assistida, né? Teve uma audiência do caramba. Mas eu me divirto, viu? Mas é o tipo de coisa que eu fico assistindo pra eu ir dormir. Eu vou assistir True Blood, assistir as temporadas todas de Medium, CSI, entendeu? Tipo, eu falo, tu gosta? Ghost Whisperer. Ghost Whisperer, então, né? Que era aquela coisa da mulher que ia falar pra família, fulano de tal tá falando pra mim, não sei o que lá de você, né, e tal, né? E, meu Deus do céu, gente. Voltando a falar rapidinho de Buffy também é uma das séries que eu comecei a assistir quando eu era criança, adolescente, desde a minha adolescência. Eu tava lendo hoje no Delirium Nerd que ela foi feita como uma resposta pro estereótipo, né, da menina, da líder de torcida, que é sempre a menorzinha, a loirinha, que sempre morre primeiro num filme de terror.
E ela não, né? Ela é a heroína da história. Né? Ela é pequena, ela é loira, ela é fresca no começo da série, porque ela é insuportável no começo da série, né? E mesmo assim ela é a escolhida. Não é legal por ela é loira, ela é escolhida, ela é branca e tal. Isso não é legal. Mas é o estereótipo da que vai morrer primeiro, sempre, né? O ponto fraco da turma. Eu vou assumir que eu nunca assisti, viu, o Buffy, né? Nem na época que Buffy saiu. Se aparece um episódio que o Drácula aparece, eu acho muito legal. Deve ser divertido. Eu vou assistir também, vou acabar assistindo. Mas, poxa, vamos então aqui, finalizando o nosso podcast. Eu quero agradecer muito, muito aqui a Rafaela, a você, viu, Monique, que vocês vieram participar no nosso programa aqui por recomendação do nosso amigo Lorde Velho, maravilhoso Rodrigo. Muito obrigada, viu, gente? Gente finíssima. Obrigada. Agradeço demais, gente. Vocês querem deixar mais algum recado aqui, dar uma última recomendaçãozinha no final? Reconvidar o povo pro blog, né, acessar lá, conhecer o trabalho de mulheres, né, com a visão de mulheres. Então, eu queria agradecer muito pelo convite. E se você chamar a gente de novo, eu tenho certeza que a gente vai querer participar de novo, porque eu adorei. Enfim, eu gostei muito de participar e eu queria dizer para as pessoas estarem participando aí do site, né, da página também, que a gente está sempre tentando colocar vários conteúdos diferentes. Esse mês de outubro, que é o mês do Halloween, a gente está fazendo um especial de Halloween, que aí tem o desafio na página, mas nós também vamos colocar listas, artigos, tudo relacionado a isso, então tá bem bacana essa programação especial. Outra coisa que eu queria dizer é que eu tô dirigindo agora o meu primeiro filme de horror. Tô sendo diretora. E eu tô na pré-produção dele. Agora que terminamos o roteiro ontem, na verdade. E aí eu queria, sei lá, quando estiver pronto, quando as coisas estiverem prontas, aí eu divulgo, mostro pra vocês. Maravilhoso. Aí você vem dar uma entrevista pra gente aqui, vem falar sobre ele. Eu iria adorar poder conversar um pouco mais com você sobre isso, viu? Obrigada, viu, Rafaela? Muito legal. Eu que agradeço muito. Adorei conhecer vocês, adorei conversar com vocês. Muito bom, minha querida, muito obrigado. E agradecer também a você, Monique. Poxa, muito obrigada pelas suas recomendações. Foi muito maneiro também, viu, querida? Valeu. Eu que agradeço. Monique foi maravilhosa. Eu que agradeço. Eu agradeço a Rafaela, que ela é super fofa. A gente conversa bastante sobre o conteúdo que a gente vai... Eu, pelo menos, não tenho tanta... Assim como ela, eu queria colocar as minhas ideias pra fora e eu também tinha bastante vergonha. Aí apareceu a chamada lá do Mulheres no Horror, eu falei, quer saber, eu vou fazer. E também com muito incentivo do Rodrigo, que sempre fala pra mim que eu tenho que escrever as coisas, eu fico, não, eu tenho vergonha. E quero agradecer também a Rafaela e você também, Angélica. Muito obrigada Obrigado, pelo convite. Quando ele falou assim, eu vou colocar vocês pra conversarem, vou falar de você pra ela e tal, eu falei assim, acho que não vai dar em nada, né? Aí ele falou assim, eu sei que ela já te adicionou, não sei o quê. Eu falei, eu falei pra ele assim, eu sou mó metida, pode deixar que eu já encontrei ela aqui, já tô pedindo pra adicionar. Não, gostei muito obrigada. Muito obrigada, Monique, de coração, foi um prazer muito grande, viu, minha querida? Valeu mesmo. Foi meu. E agradecer a nossa colaboradora Liv, né, que faz as resenhas lá, tem a coluna Calabouço da Liv lá no Masmorra, tem o nosso trabalho lá no Sacenax também, que é maravilhoso. Liv, quer deixar um recado, minha amiga? Fica à vontade. Quero só fazer uma última menção, porque tem tanto filme, né, de vampiro, que é Fome de Viver, do Tony Scott. Gente, David Bowie, sim! David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon, olha o elenco, né? Eu acho esse filme muito bonito também, David Bowie tá arrasando, e tem uma cena muito bonita, que eu não acho que é sexualizada, mas eu não acho que é objetificante, sabe? Que é a cena de amor, vamos dizer assim, entre a Catherine Deneuve e a Susan Sarandon. Eu gosto bastante dessa cena, acho bonita. Eu também ainda gosto mais ainda da polêmica que gerou, né, na época, porque a pessoal tava falando produção, não sei o quê, que não podia ter uma cena assim.
a Catherine Deneuve falou assim, eu quero o quê que vocês estão falando? Eu quero dar um beijo na boca da Susan Sarandon. Ela falou algo assim, pra mim é uma honra, né? Quem não quer, né? Quem não quer? Quem não quer, exatamente. Maravilhoso. Tem um documentário muito legal que fala sobre questões de sexualidade no cinema, chamado The Celluloid Closet, né? Que conta todas essas questões aí, desde a época que ficou embargo, né? Que não podiam ter cenas que evocassem nada sexual, que nenhum vilão fosse representado como, né? Com glamorização. É muito legal esse The Celluloid Closet. E, poxa, Liv, obrigada, viu, minha amiga, pela menção, ótima menção, imagina. O mundo saiu dos eixos quando ótimo. O nosso querido David Bowie faleceu, cara. Eu digo, o mundo não voltou mais pros eixos desde então, né? Quando ele voltou pro espaço. Esse filme também tem uma outra participação muito legal, que é a do Peter Murphy, né? Que aparece. Bela Lugosi's Dead. Sim, maravilhoso. E bom, chegando aos finalmente aqui, ouvinte, agradeço. Se eu for fazer uma última menção honrosíssima aqui, para que a gente possa falar do cinema curioso, conhecido, genial, do nosso querido Park Chan-wook, né? Não esquecer o lindíssimo Thirst, né? Que é de 2009, que é um filme, olhem só vocês que curioso, né? É de um padre católico que acaba se tornando um vampiro, né? E vai se relacionar ali com uma jovem, né? E aí a gente vai ter todos os desdobramentos ali de como é que é essa questão, inclusive a religião, né, envolvendo ali, que traz a culpa e tal, né. É muito legal. Vocês conhecem esse filme aí, né, do Park Chan-wook, o Thirst, né? Ele é bizarro no bom sentido. Todos, tudo relacionado ao Park Chan-wook é bizarro no bom sentido, né. Sim. Desde a trilogia da vingança e tal, né, eu gosto demais do cara. E é isso, gente. Agradecendo, então, você, ouvinte querido. Muito obrigada. Por favor, se você gosta do nosso projeto, nos apoie no Padrim, tá? Seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Mande e-mail pra gente. Nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com. Nosso perfil no Facebook é facebook.com/cinemasmorra. No Twitter nós estamos como @masmorra_cast. E aí, tem filmes de vampiro que a gente não mencionou e você gosta? Você quer mencionar? Fique à vontade, a seção de comentários está aqui para o nosso debate, gente. Cai pra dentro, né? Beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau, gente. Gente. Obrigada por ouvir. Beijos sangrentos. Beijos sangrentos, né? Sim. The world